Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. Essa série de entrevistas que entra em mais uma semana e estamos ouvindo aqui os profissionais que passaram pelo Jornal Diário de Suzano, que completa no próximo dia 13 de setembro 6 décadas de fundação. Hoje estamos recebendo os jornalistas Anderson Fernandes e o Frank Rodrigues, os dois que já foram aqui editor do Jornal Diário de Suzano. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Frank Rodrigues, obrigado pela sua presença. Anderson, obrigado pela presença, ter aceitado o convite aqui para falar um pouco aí da trajetória de vocês aqui no Diário de Suzano, né? O que vocês estão fazendo hoje. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Pode começar. Edgar, queria agradecer também a oportunidade, é uma felicidade muito grande participar desse momento do jornal, desse aniversário, né, de 60 anos. O jornal que eu tive a felicidade de começar a minha carreira profissional, e queria aí saudar as pessoas que estão assistindo, todos os profissionais que já passaram aqui pelo jornal, parabenizar todos. É um jornal que tem uma grande história na cidade e na região, e mais uma vez só reforçar e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Pode dar uma saudação. Boa tarde a todos. Edgar, obrigado pelo convite, pela lembrança. Eu sou muito grato ao Diário de Suzano, porque eu tive duas passagens aqui pela Rede DS. Foi meu primeiro emprego como jornalista, quando eu fui estagiário. 10 anos depois eu voltei, fui muito bem recebido. O Edgar era o editor-chefe ainda. Então, Edgar, sou muito grato por você ter me aceitado naquela época. O seu Otávio também, que me recebeu muito bem. E tive o prazer de trabalhar com gente muito boa, conhecer gente muito boa, fiz amizades com gente que trabalhou comigo aqui no passado, até hoje mantenho contato. E para mim é uma honra estar aqui, estou muito contente de estar aqui, de ver essa empresa completando mais um aniversário, entrando numa data muito especial. Ó, vocês vão ver que eu estou olhando para vocês, olhando para o celular. Aqui o pessoal manda mensagem, aí eu estou olhando aqui quem está acompanhando a gente. Mas não é falta de educação, não. Eu vou olhar para vocês e olhar para o Facebook. A gente sempre começa falando do início da trajetória das pessoas aqui, né? Então, Frank, é verdade, quando eu entrei aqui em 90, né, nos anos 90, você já estava no esporte, né? Como que foi o seu primeiro emprego, né? Foi, Você trabalhou com Carlos Negro, então, também? Sim. Nas duas passagens minhas eu tive Na outra passagem você até editava, né, a coluna também. Sim. Eu era estudante ainda de comunicação. Você sabe que todo mundo que passou por aqui, que trabalhou no esporte, lembra dele, dos Carlos Negros, né? É uma lenda, né? É uma lenda, né? É verdade. É uma lenda na cidade. E não pode deixar morrer, não. Esses nomes, assim, a gente que é da imprensa, né? Você hoje que tá na frente do jornal, tem sempre que estar lembrando mesmo, porque é um personagem muito marcante, né? Por esporte da cidade e para a cidade, né? Eu comecei aqui em 95, eu era estudante ainda, foi meu primeiro emprego. E aí naquela época eu já fui para a editoria de esporte, fiquei trabalhando lá. Na época a gente tinha um esporte muito forte aqui na região, o time de vôlei de Suzano era um time muito forte, disputava título da Superliga, tínhamos um time de basquete em Mogi muito forte também. E eu tive o prazer de acompanhar essas duas equipes. Conheci o Carlos Negro, trabalhei diretamente com ele, era muito gente boa, muito bacana. Depois fui para o Vale Paraibano, lá no Vale do Paraíba, né, em São José dos Campos. De lá voltei para Mogi, aí eu saí de redação, fui trabalhar com assessorias de imprensa e depois acabei voltando para o Diário de Suzano. E aí uma curiosidade, né, eu trabalhei 20 anos como jornalista. O meu primeiro emprego em redação e o meu último emprego em redação foi aqui no Diário de Suzano. Nossa.
Aí sua última passagem você ficou até 2010? 2009, 9 para 2010, minha última passagem. Aí eu comecei a empreender na área de comunicação ainda, até depois mudar de ramo. Porque você começou como repórter e depois você se tornou editor também, editor adjunto, né? Você Sim, também, é um outro lado, né? Também você tem passagem como editor também pelo Mogi News. Sim, graças a Deus eu tive uma boa passagem em todos os lugares por onde eu trabalhei. Eu comecei como estagiário, depois fui para repórter, aí fui para editor adjunto, editor de caderno, depois virei subeditor de jornal, virei editor-chefe de jornal, virei editor de região. Então eu galguei todos os degraus que eu pude dentro da redação. Isso é uma coisa que eu tenho uma boa lembrança também. O Anderson, você começou aqui, né, Anderson, também? Também comecei aqui. Você foi editor aqui de adjunto. Eu lembro que também tinha uma revista que você fechava. Sim, aqui no jornal, revista né? DS, o antigo Comarca, né? O AT Notícias, né? AT Notícias. Isso, eu entrei aqui em 2002, também na editoria de esportes, também fui estagiário de esportes, também trabalhei com o seu Carlos Negro, muitos anos. Inclusive, o seu Carlos Negro foi a pessoa que me ajudou muito no início da carreira, ele que me levou pela primeira vez no Suzanão, porque na época que eu entrei aqui, o jornal tinha uma certa pendência, né? Era o Ecos na época, e o Ecos não aceitava muito as coberturas lá, que fizesse as coberturas, era algo muito mais fechado, mais restrito, e foi o seu Carlos Negro que me levou lá, me apresentou para todo mundo, que abriu portas, e a partir dali a gente começou a fazer uma cobertura mais próxima do Ecos, né? Na época o Ecos já estava a caminho aí da Série A3, né? Era um time muito mais estruturado, contava com o apoio da prefeitura. E naquela época eu sonhava, né, que Suzano um dia poderia ter um time profissional na elite do futebol paulista, né? Também, na época, o time de Suzano era muito forte de vôlei. A gente tinha aqui grandes atletas, tinha o André Nascimento, tinha o Rodrigão. Também tem uma das passagens mais curiosas da minha carreira aí, que em um dos jogos eu cheguei a ser expulso do ginásio, né, pelo Ricardo Navarras. Eu e Ricardo, que você aprontou? Eu e Ricardo, a gente tinha uma relação de amor e ódio, né? Acredito que ele não lembra de mim não, mas que ele gostava sempre que possível, me mandava sair de Suzanão lá, não gostava muito do que eu escrevia, né? E aí eu tive a felicidade de ficar 3 anos. Isso é porque o time só ganhava, né? Então, era uma época de ouro, né? mas ele só gostava que escrevia quando ganhasse, quando perdia ele não gostava, né, que falasse, né? E fiquei aqui por 3 anos como estagiário de esporte. Aí saí, fiquei 1 ano em São Paulo, fiquei até 2005, depois fiquei 1 ano em São Paulo numa clipadora, e voltei em 2006. E aí voltei como repórter de cidades, fiz polícia, depois fui editor assistente, chefe de reportagem, fiquei um bom tempo como chefe de reportagem. E aí quando o Franklin saiu, eu assumi a editora, fiquei um período como editor adjunto, que foi quando eu saí em 2010, né? Sim. Aqui do jornal. E, Frank, você tem boas passagens, né, aqui pelo jornal, 2 passagens como editor e repórter de esporte. Mas assim, até estava comentando antes com você aqui, antes de a gente começar, você fez algumas coberturas que, uma delas que eu não esqueço, né, que eu queria que você contasse um pouco, foi a cobertura do Frei Galvão. Sim. Que você foi para Guaratinguetá, né? Tava no auge, o assunto era um assunto nacional, e o jornal, ele decidiu comprar essa pauta, né? E te mandou lá para Guaratinguetá, você ficou lá uns dias lá cobrindo, né? O Frei Galvão que foi canonizado, né? Isso, exatamente. Tinha saído o anúncio de que o Frei Galvão seria canonizado. Isso gerou, né, um impacto muito grande, virou notícia no país inteiro, né? Nós somos um país de predominância católica, então isso foi pauta no país inteiro, nos principais jornais. E achei muito legal que o Diário de Suzano comprou essa pauta também, apesar de ser uma outra região, respeitando a tradição católica aqui da cidade. Nós fomos para lá, fizemos um caderno especial de 6 ou 8 páginas, se eu não me engano, e fomos assim, tentar investigar. É muita petulância, né? Mas assim, nós vamos tentar levantar o maior número de histórias possível a respeito do Frei Galvão, das pessoas que conviveram com ele, de como estava a cidade se preparando para aquele evento, né? De canonização dele.
E foi muito curioso, foi muito interessante. Foi uma, assim, todo jornalista gosta disso, né, de sair da caixinha um pouco, né? Você sair da redação para fazer um trabalho especial, que você tem tempo para ouvir um monte de gente, para depois sentar, elaborar, escrever. Foi bem bacana. E o que você estava falando antes, o sentimento das pessoas era como se ele já fosse santo lá, né? Exato. Guaratinguetá, todos os lugares que eu fui, com todo mundo que eu conversei, eles já tinham o Frei Galvão como santo, né? Eles já faziam promessa ao Frei Galvão, acendiam a vela para o Frei Galvão, já tinha imagem do Frei Galvão. Então, para a cidade, aquilo foi só uma formalidade. É uma coisa bastante curiosa. Enquanto a maioria das pessoas fora dali, né? Alguns ficaram até surpresos, outros não sabiam quem ele era e tal, e ficaram sabendo por causa da cobertura da mídia. Para o povo ali de Guaratinguetá, ele já era santo, já estava fazendo os milagres dele lá há muito tempo. Onde você fez aqui no jornal algumas matérias investigativas também, né? Que te causaram até problemas aí de matérias de polícia. Queria que você contasse assim, uma que você lembra, assim, alguma matéria que você lembra que você... Eu tenho duas histórias, duas reportagens, duas coberturas marcantes, né, da minha passagem como repórter aqui. Uma foi sobre o jogo do bicho, que eu fiquei alguns dias rodando na cidade para identificar pontos de jogos do bicho, e a gente fez uma matéria bem legal de manchete e tal, e depois por causa da matéria foi aberta uma investigação, né? Inclusive eu fui um dos investigados pelo delegado, porque ele queria saber como que eu consegui, né, identificar os pontos de bicho aqui na cidade. E uma outra também muito importante foi uma matéria que eu fiquei também vários dias visitando locais, escolas fantasmas, que ofereciam educação de jovens e adultos. Então eram pontos na cidade que recebiam verba do governo federal para dar aulas, né, de alfabetização para pessoas que não estudaram no período correto, mas que recebiam recurso e não acabavam não alfabetizando ninguém. Então eram polos que estavam recebendo recursos, e na lista deles contavam que tinham 60, 70 alunos, mas eram lugares que não existiam. Então foi com essa matéria também e com outras, né, porque era uma situação que foi muito recorrente no país todo, que hoje esse sistema mudou. Então a gente não tem mais esse formato, né? Hoje a pessoa que quer voltar, retornar aos estudos, ela tem que procurar uma escola estadual ou uma municipal, né, para fazer essa escola de alfabetização, né, para jovens e adultos, né? Então foram duas matérias muito importantes. Lembro até hoje da questão do jogo do bicho, né? Que você me chamou e falou assim: os caras estão querendo botar fogo no jornal aí por causa da sua matéria, né? Então foi um momento muito delicado, mas foi uma matéria importante, marcante para minha carreira, que de certa forma me acrescentou muito. Te ajudou, né? Você acabou ajudando prestação de serviço também, Sim, acabou ajudando e mudou o formato do como que estava isso na cidade, né? É um assunto que ninguém gostava muito de tocar, né? Sim. Porque era muito escancarado, todo mundo sabia que existia, todo mundo sabe que existe até hoje, mas que as pessoas geralmente não gostavam de tocar, né? E eu queria falar com você sobre eleições, né? O Frank pegou aí os anos 90, que as eleições demoravam 3, 4 dias para sair o resultado, né, Frank? Nossa, era. E depois, nos anos 2000, a gente fez o debate, que vocês participaram também, os debates nas eleições municipais aqui em Suzano, né? Queria que você falasse da experiência, Frank. As primeiras eleições que eu trabalhei, né, lá nos anos 90, realmente, né, putz, isso mudou e mudou muito, né, a cobertura de eleição. Não tinha. A gente ficava com o jornal aberto assim até o limite do horário possível para poder tentar incluir o maior número de candidatos já declarados como eleitos, né, na época da contagem de votos. E depois com o voto eletrônico isso mudou muito, né, apuração rápida, sai um dia, você segura o jornal um pouquinho, até o final da noite você já tem o resultado da região toda na internet lá, de fácil acesso. E sobre aquele debate, foi um marco também, foi uma coisa muito bacana, porque foi o primeiro debate, né, que a cidade realizou entre os candidatos a prefeito. Eu acho que da região, se eu não me engano, a região nunca tinha acontecido um debate entre prefeitos. E a construção do debate foi feita por um grupo de jornalistas, né, de outros veículos também. Nós começamos a construir isso junto com os candidatos, com a assessoria dos candidatos e tal, mas eu acho que ninguém imaginava o desfecho que ia ter aquilo, né? Aquilo virou
virou hoje o pessoal comenta. uma coisa maluca, assim, no dia do debate tinha carro de som, caminhão. Toda, né? A gente vê hoje polarização na rua, mas há 10, 12 anos é o que estava acontecendo aqui. Tinha um grupo de um candidato forte contra um grupo de outro candidato forte, que era o Marcelo Cândido tentando a reeleição dele e o Estevam, né, se não me engano. E os dois muito fortes, então mobilizavam gente pra caramba e, nossa, aquilo tomou uma dimensão, assim, maluca, né? Foi bem bacana, foi bem legal. Torcida de futebol na rua, né? O pessoal com bandeira. Tudo. Não, exatamente. É curioso que você falou, eu estava pensando nisso esses dias, né? A tal da polarização que tanto falam, né? Tem muita gente se comportando como torcedor, né? Torce para um partido, torce para um candidato, esquece um pouco do país, esquece um pouco do que o seu próprio candidato faz de errado ou não. E isso eu não vejo com bons olhos, isso não é uma coisa muito boa, não. Você também, você participou lá do debate, foi uma experiência legal. Inclusive você fez perguntas, né? Sim, Você chegou participando, fazendo. Não, além da comissão que você fazia parte, ajudou nas perguntas também. Estava como repórter nessa época, né? E foi uma experiência muito bacana. Eu acho que eleição em si, né, é uma experiência muito bacana e muito marcante para qualquer pessoa que está na redação de jornal. E eu tive a oportunidade de participar tanto como repórter como na edição. E é muito bacana porque é um período de um planejamento muito grande que a gente faz para definir a equipe que vai entrar de manhã, equipe que vai entrar à tarde, logística, né, candidatos que a gente vai acompanhar durante o dia. E é um momento único na carreira, eu acho, fazer parte da cobertura de um período eleitoral. Pedir agenda todo dia. Pedir agenda, Nossa, trabalho. Então são meses muito intensos, né, até o momento final e depois também o pós, né, porque quando é decidido o vencedor, de ter que correr atrás do cara a noite toda para pegar a primeira entrevista, né, para falar com ele no outro dia, então é um período muito bacana, o período eleitoral, e eu acho que foi também algo que foi decisivo, né, para a sequência da minha carreira, que foi que é muito direcionada à questão política até hoje, né, de trabalhar com esse assunto. Então foi um período muito importante para a minha carreira, sim. Quero agradecer aqui, a Cris Requena está mandando mensagem aqui, ó, grande jornalista, Diário de Suzano, grande empresa, grande escola. A Cris Requena trabalhou com a gente, né? Você trabalhou com ela, né? Quem é? Cris Requena, Cristina Requena. Acho que sim, o Anderson sim. trabalhou com ela na segunda passagem. A Pati Mig, parabéns a vocês, está dando parabéns. A Claudirente também está convidada para vir aqui também. Está assistindo. O Mauro Manuel, a Maria Salas, o Celso, o Hugo Marques. Obrigado pela presença de vocês virtual aqui na nossa live. Bom, eu queria saber hoje o que vocês fazem, né? O que vocês estão fazendo hoje. Eu sei que o Anderson é autor de 2 livros, né? Você ficou rico aí com esses livros que você lançou aí, né? Escritor no Brasil ganha bem pra caramba, né? Eu queria que você falasse dos 2 livros que você tem, o Nocaute. Entre 4 Poderes e o Nocaute. Isso, Eu anotei aqui. Eu tenho 2 livros publicados. Um foi com uma grande editora, né? A editora praticamente tomou o livro de mim depois. Até hoje não sei quanto vendeu, onde está vendendo. Não ganhei nada com o primeiro, que foi o Entre 4 Poderes. E o segundo, o Nocaute, com uma editora menor. O livro até hoje é vendido no site da Amazon, lá, quem quiser consultar. Os 2 estão à venda? Os 2 estão à venda, Dá pra pegar, o outro eu não tenho informação nenhuma, tá na mão da editora. Sim. Porque assim, falta de experiência, na verdade, né? Faltou experiência. Então a gente fez uma negociação e no fim acabou deixando os direitos autorais com a editora. E a gente não tem muito controle sobre esse. Agora o Nocaute não, o Nocaute já com mais experiência, segunda publicação. Eu já tive mais um controle é vendido hoje na Amazon. Geralmente eles depositam lá para mim 50 centavos. 60. Porque vende muito digital, né? Ô, Anderson, são livros que falam de política, né? Um fala, Entre 4 Poderes tem um fundo político. São dois tem formato romance, mas o fundo é político. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos. Quase reais. São personagens fictícios, mas baseados em fatos reais, principalmente aqui da cidade de Suzano, né?
E o nocaute ele tem como discussão a maioridade penal. O nocaute, na verdade, eu escrevi em conjunto com a jornalista Débora Caoro, e nosso objetivo principal era distribuir ele gratuitamente em escolas públicas, né? Não era nem para venda. Entendi. Mas aí depois a gente acabou não conseguindo financiar e a gente fez o lançamento dele e tocamos o projeto de uma outra forma, né? Mas são duas experiências muito bacanas, né? Agora eu já tenho livro, já tenho filho, só plantar a árvore e tocar a missão completa na terra, né? Se é pra plantar velhinho, vai que você planta e morre, né? Dá uma segurada, né? Dá uma segurada aí. Espera um pouquinho. Já fez duas coisas, espera um pouco. Ô, Frank, você hoje tá em outro ramo, né? Claro, você nunca vai deixar de ser jornalista, né? O Vladimir Gama, que veio aqui, ele falou, eu não sou mais jornalista. Eu falei, não, você é jornalista, você só não tá hoje na função, atuando. Você sabe que é curioso isso, cara? Às vezes confunde a cabeça na hora de preencher algum formulário. Fala pra mim, profissão. Eu sou jornalista. Você trabalha onde? Não trabalho mais, mas eu sou jornalista, né? Isso às vezes dá um nó na cabeça. Eu montei uma empresa de aluguel de container, né? De equipamentos para obras. Já tem 10 anos já, sou sócio dela, eu não sou proprietário, o único proprietário, sou sócio. E nós estamos aí 10 anos no mercado. Tudo completamente diferente, né? É uma outra vida. Tive que aprender tudo de novo, começar do zero. E me ajudou o trabalho de jornalista nisso, porque eu fui para uma empresa que fazia isso e atuei lá praticamente como um jornalista investigativo, né? Fiquei aprendendo como os caras trabalhavam e tal, né? Era um outro estado, fui lá. Eles sabiam que eu estava lá para isso, né? Que eu ia montar uma empresa aqui. E acabou me ajudando muito isso, né? De como tirar informação, como trabalhar. Uma outra coisa que o jornalismo diário ensina pra gente é se comunicar. Né? A gente aprende a se comunicar muito bem. E se eu falar pra você que, como empresário, aprendi que você não precisa ter MBA em administração, você não precisa entender de parte fiscal, contábil, nada disso, cara. Você tem que saber lidar com pessoas. É todo dia lidar com pessoas. E o jornalismo ensina muito isso pra gente. Porque a gente conversa desde o morador de rua, coitado que não tem nada, até com o governador do estado, com uma autoridade policial, com alguém mais simples, com uma criança, com um idoso. Então isso ajudou muito, saber ouvir, né? Saber a hora de perguntar, o que vai perguntar. Como empresário, aprende isso, cara. Você tem que saber resolver problemas. Tem que saber lidar com pessoas. Você aluga para empresas, é isso? Para empresa? 99% dos meus clientes são empresas, né? São containers, aqueles containers marítimos que você vê no porto lá. Sim. A gente compra aquilo depois. Vou explicar rapidamente como é que funciona o container, né? O container, ele como embalagem de mercadoria, aquele que você vê no navio transportando carga, ele tem, se eu não me engano, 10 anos de vida útil. Ele tem um RG dele lá, que é internacional, tal, uma plaquinha que vai colocada nele, que tem todos os dados dele. Depois de 10 anos, aquilo vira sucata. De uns 30 anos para cá, ou um pouco mais, um pouco menos, começaram a reaproveitar isso, né? Porque é uma mercadoria muito boa. E aí entrou junto, né, o ecologicamente correto, a praticidade, o baixo custo de mobilizar um container no canteiro de obra, ao invés de construir barracões e tal. E foi onde as empresas de locação começaram a crescer. Hoje é muito comum você ver o container marítimo, container de tonelada de produtos, né? Vários produtos que... Edgar, o container, rapaz, o menor dele é feito para transportar, se eu não me engano, 20 toneladas, e ele aguenta assim, mais de 10 um em cima do outro, com 20 toneladas cada um. Por isso que constroem casas com aquilo, porque ele é muito resistente, é muito bom. Bacana. Bom, deve estar ganhando muito mais. Como jornalista. É melhor que jornalista, né? É melhor que a gente aí. Não fiquei rico ainda não. Viu que ele chegou feliz aqui, dando risada, né? Mas só para desanimar, né? O container é cotado em dólar e tem referência no preço do aço. O dólar, a gente sabe como é que tá, né? E o aço também subiu, viu? Subiu pra caramba. Anderson, você criou também um portal, o AT11, e você tem um projeto bacana, que é o projeto Vida Literária. Continua o projeto Vida Literária ou você deu uma parada por causa da pandemia? Então, a última entrega foi em 2019, né? No final de 2019. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, o que é o projeto Vida Literária? Você recolhe livros para fazer doação para as escolas, é isso, né? Isso, eu recolho livros de doações, né? De pessoas
livros usados, em bom estado de uso. E aí esses Uma vez passei, fez sua casa lá, tinha livro no quintal, no telhado, na casa do cachorro. Aí... Há pouco tempo tinha 1000 livros lá em casa, né? Cara, Encostados lá, porque eu não consegui dar continuidade de projeto por causa da pandemia. E aí o pessoal me ligando, falando, Anderson, estou com o livro aqui, tem como você retirar? Eu falei, cara, não tem mais como eu retirar não, porque se eu pegar mais um livro aqui, minha esposa me expulsa de casa. Que tinha livro para tudo que é lugar lá, né? Aí agora eu consegui um local para deixar eles armazenados e assim que passar esse período para retomar as atividades do projeto, né? Até o momento, eu já passei em 50 escolas e foram distribuídos aproximadamente 15 mil livros, né? Tudo gratuitamente, nunca tirei R$1 do meu bolso, sempre com a ajuda das pessoas e com doações, né? E muitas pessoas até falam, você tinha que divulgar mais seu projeto, né? Para que chegasse mais pessoas. Eu costumo falar que assim, da forma que tá, eu já não estou dando conta, então eu não divulgo tanto porque eu não tenho tanta perna assim para isso. Eu não vivo disso, né? Não sou um empreendedor social. Eu faço porque eu gosto, porque é uma forma que eu acredito de devolver alguma coisa para a comunidade, né? Em que eu estou inserido, mas eu não vivo exatamente isso, eu não recebo recursos para isso, né? Então, eu faço devagarzinho e tenho atingido bastante gente, já acredito que meu projeto já conseguiu auxiliar bastante estudantes aí em escolas públicas. E qual que é o perfil do estudante que recebe o livro? E qual que é o sentimento de quem pega um livro assim para ler? Assim, pessoal, como que você olha assim para o aluno e tal? Estamos num país que não tem muita... O pessoal não gosta muito de ler, né? Então, por conta da minha trajetória, né? Eu tenho vergonha de falar que eu cheguei no ensino superior sem nunca ter lido um livro, né? E por conta disso, durante a minha formação, eu tive muita dificuldade durante a minha graduação, né? Então eu aprendi a ler na marra, na graduação já. E foi algo que foi um divisor de águas na minha trajetória depois, porque eu aprendi a escrever lendo muito, né? E hoje eu tenho uma facilidade muito grande com a leitura. Tem semanas que eu estou tranquilo, que eu consigo ler um livro por semana. Eu gosto muito de ler hoje. E é isso que eu tento passar para os estudantes quando eu vou nas escolas públicas, né? E é muito engraçado quando a gente chega lá, então a gente faz uma atividade, a gente espalha os livros em mesas, no pátio. Geralmente são romances, né? Livros com uma linguagem mais adolescente. E eles mesmos escolhem os livros que eles querem, a gente não força ninguém a pegar nada. Mas antes da gente distribuir livros, a gente faz uma palestra, um bate-papo com eles. Explica qual que é o objetivo do trabalho, né? E é muito engraçado que sempre quando eu começo as palestras, eu pergunto para eles, quem aqui tem o sonho, né, de fazer faculdade, de cursar o ensino superior? E geralmente eu vou em escolas distantes, com uma situação de vulnerabilidade social muito grande no entorno, né? E dificilmente, são poucos os estudantes que levantam a mão, porque muitos acreditam que ainda a gente tem essa cultura nas periferias que faculdade e ensino superior são coisas para gente com um poder aquisitivo melhor, né? Muitas pessoas ainda têm essa crença, né? E aí depois que eu conto a minha história de como que eu consegui fazer a faculdade, de como que eu me formei, e de como que a leitura foi impactante e importante para a minha trajetória, eu faço a mesma pergunta, quantos daqui vocês querem sonham, né, com a faculdade? Aí eu já vejo uma diferença muito grande. Que a maioria das mãos estão levantadas, né? Legal. Então isso para mim é muito impactante. E o detalhe principal, de todas as escolas que eu passei até hoje, eu nunca trouxe nenhum livro de volta para minha casa. Sempre fica tudo nas escolas. Você leva quantos livros você leva? Mais ou menos uns 1000 livros? Em média de 500 livros por atividade. Por atividade. A gente conversa com cerca de 200, 150 estudantes por atividade. Que legal, bacana. Né, país que não tem muito, não é muito entrada na leitura, né, segundo pesquisas. Nossa, é fantástico isso. Projeto. É fantástico. Poder contar, né, a sua experiência para eles, de saber que eles mudaram de repente de opinião por estar te ouvindo. Eu imagino que isso também, além de proporcionar uma satisfação pessoal muito grande, também não traz um pouco de responsabilidade, não? Você fala, poxa vida, eu estou mudando a cabeça de uma criança que, antes de me ver, ela achou que não ia ser nada, que não podia fazer faculdade, que era coisa de rico, e agora está vendo que não, dá, né?
É fantástico isso, parabéns, meu trabalho muito Até legal. o Frank mesmo me ligou, né, faz um tempo atrás, querendo fazer doação dos livros. E eu falei exatamente isso pra ele. Falei, até os livros aqui está pegando, ele falou, não dá, era por causa da pandemia, não tem nem como. Eu cheguei a doar, mas foi um pouquinho, doei pra, Foi. sei lá, acho que 5 livros, sei lá, acho que eu fiz. E engraçado que quando Nossa. que nem eu te falei, eu lancei o Nocaute, né, com o objetivo de distribuir o meu livro nas escolas, né. E aí, no fim, a gente não conseguiu financiar, não encontramos os parceiros ideais para fazer isso. E aí, do meu mailing de jornalista, eu encaminhei para alguns amigos. Falei assim, ó, eu quero fazer pelo menos uma atividade, né? Pelo menos uma entrega. Será que vocês conseguem me doar 10, 15 livros? E nesse primeiro e-mail que eu mandei, eu recolhi cerca de 3 mil livros. Caramba, que É. legal. E aí eu consegui fazer 6 atividades, e aí depois disso, com a própria divulgação, né, das pessoas, dos professores, da rede social do Facebook, aí as pessoas mesmo começaram a entrar em contato querendo fazer doações. E você tem um feedback das escolas, dos professores, se a garotada leu, comentou isso com o professor e tal? Então, eu tenho muito professor que entra em contato comigo, querendo que eu retorne, né, à escola para refazer a atividade, porque eles falam que notam sim uma mudança muito grande, né, de estudantes que até então não frequentavam a sala de leitura e passam a frequentar depois da atividade, né. Legal. Eu encontrei recentemente no trem um menino de uma escola que eu fiz uma atividade, que ele falou que depois da atividade, ele tinha já o objetivo, né, de cursar o ensino superior, mas aquilo reafirmou nele a vontade, né, de buscar isso. E ele melhorou muito a leitura dele, e por causa da nota da redação dele, que foi muito alta, ele conseguiu uma vaga numa federal e está fazendo hoje, né, está fazendo psicologia, parece. Então, só dele ter me contado isso, eu acho que já valeu todo o trabalho que eu fiz, né? Um só, você já... Já valeu a pena, né? Vocês que começaram em jornal impresso, estou sempre perguntando para os colegas que estão vindo aqui, qual que é o sentimento de vocês em relação ao jornal impresso, com essas mudanças tecnológicas que a gente está vendo muito rapidamente, né? A gente, aos anos 90 lá, Frank, a gente fazia jornal para o dia seguinte, que não tinha internet, né? O Anderson já é mais dos anos 2000, e agora a gente faz notícia para o minuto seguinte, uma coisa muito mais ágil, mais rápida, né? Sim. Você acha que, por onde que vai andar o impresso, Frank, com essa experiência que você tem de mais de 20 anos de jornalismo? Além de trabalhar, né, dentro de veículos de comunicação por 20 anos, nós somos privilegiados, nós somos consumidores de informação, de notícia, né? O que também é uma pena. Muita gente, essa garotada, não lê jornal, não lê sequer a primeira página no portal de notícias, está tudo resumido ali. Mas enfim, eu não sou não quero ficar aquele velhinho que olha para trás e fala que no meu tempo tudo era melhor, não, né? Acho que isso é chato pra caramba. Eu acho que a tecnologia veio para melhorar muito a vida das pessoas. A gente praticamente não vive sem um smartphone hoje. Eu que já tenho mais de 50, isso aí é uma ferramenta e tanto. Então é uma tendência. Eu acho que impresso, infelizmente, um dia ele vai acabar. As bancas de jornal já mudaram, já não são mais aquelas bancas de jornal do nosso tempo. Hoje viraram mini lojas que vendem de tudo lá e tal. Mas isso não é ruim. Mas isso não é ruim, só mudou o formato em que a notícia é veiculada e mudou a maneira como ela é consumida. Porque essa geração dos anos 2000, que já está com 21 anos hoje aí, é ela que está consumindo a notícia agora. E ela é a geração do Twitter, é a geração do WhatsApp, que consome coisas rápidas, curtas. Agora, a maneira de produzir notícia, quem quiser produzir notícia com qualidade, isso não vai mudar. Você vai precisar sempre ter um jornalista, um editor para dar uma revisada lá, alguém para decidir o que é importante entrar ou não naquele minuto no ar. Né? Então, a maneira como se produz a notícia, ela é a mesma há mais de 100 anos. Você tem a redação com jornalista, editor e tal, isso é assim há 100 anos. Né? A maneira como ela vai parar nas mãos do consumidor é que está mudando. Isso é inevitável. Fica mais ágil, outra linguagem. Outra linguagem, mais agilidade. É o que você falou, o jornal é feito para o dia seguinte. Já tá, né, isso, para a gente que começou, né, a fazer isso, a gente consegue ver essa diferença. Se você perguntar para um jovem hoje de 20 anos, né, você tentar explicar para ele que tinha que esperar um dia para saber o que tinha acontecido, né? Isso é quase surreal, né? Não dá mais já não vai ler, né? Porque vai esperar um dia, né? Não, já mudou tudo, já tem muito mais informação circulando. Verdade. E
é algo também que vai ficar para quem quer um conteúdo muito mais detalhado, mais específico, né? As pessoas, que nem eu mesmo gosto muito da revista Piauí por causa das reportagens dele, que são muito detalhadas, né? Bem produzidas, e era isso muito que a gente encontrava antes no jornalismo impresso, né? Então é algo que eu acho que vai ficar para quem realmente quer um conteúdo mais aprofundado, que vai procurar no impresso, e quem quer um conteúdo mais rápido, mais ágil, vai procurar no online, né? Eu tenho a experiência agora de trabalhar numa agência, e é totalmente diferente do que a gente fazia aqui na redação do jornal, de grandes textos, 3.000 toques, 4.000 toques, 5.000 toques, grandes reportagens, né? Às vezes eu mando um texto de 1.000 toques lá, o cara fala, pelo amor de Deus, tá muito grande. Eu falo assim, mas tem nada aí, não tem informação nenhuma, cara. Não, mas ninguém quer ler isso não agora. Pois é. Então é muito triste isso, ouvir isso. Ninguém quer mais ler, né? As pessoas querem algo muito instantâneo. Então Mesmo no online, você vê grandes portais hoje produzem matérias especiais, né? O UOL mesmo, você abrir o portal do UOL, sempre tem matérias especiais. Eles estão com a matéria agora com o J.R. Duran, que é o fotógrafo, falando sobre corpos de atletas, né? Que são fora do padrão, né? Gordos, fortes, ou muito altos, muito magros. E é uma matéria especial, então até mesmo para quem gosta disso, tá no online, né? Já tá indo pro online, tá migrando. Eu estava comentando com o Edgar, a gente já percebe isso nos grandes portais de notícia. Não sei se você já viu o UOL, as notícias do UOL, ela já vem com uma caixa cinza, antes de começar a matéria, chamado Sem Tempo Irmão. Até a linguagem é mais jovial, né? Sem Tempo Irmão. E aí tem um resuminho da notícia. Aí eles criaram como se fosse um caderno, né? Chamado, acho que é Splash. E parece que você está lendo ali a tela de um celular no Twitter, uma foto, um texto com a letra desse tamanho, curtinho. Essa geração consome isso. O Sem Tempo Irmão, ele vai se identificar com isso, né? Vai acabar lendo por causa disso. Nessa agência mesmo que eu estou trabalhando agora, quando eu fui fazer a entrevista, o rapaz me perguntou, a gente tem um volume muito grande de produção aqui, né? De postagens, é mais conteúdo para redes sociais, em média de 10 postagens, de 150 toques por dia. Aí eu pensei, chupeta no mel, né? 150. Eu escrevia 4, 5 matérias de 3.000 toques por dia, pô. Toques, né? Isso aí pra mim é chupeta no mel, mas é difícil pra caramba, porque são palavras-chave, né? São palavras determinadas, tamanhos específicos. Então é muito mais fácil você escrever um texto grande, 3.000 toques com mais detalhes, do que você fazer algo mais superficial. É complicado. É outra linguagem. É outra linguagem. O jornalista quer explicar a história, né? Quer contar a história. É outra linguagem. Você tem que reaprender a escrever. Reaprender, readaptar o mercado, na verdade, né? Por exemplo, tenta conversar, bater um papo com alguém muito mais jovem. Às vezes é até difícil, né? Ele vai falar algumas coisas que você não vai entender, você vai falar coisas que ele não vai entender. Vocês estão falando linguagens diferentes. Então você pode botar isso num papel, então, para quem não gosta de ler. Verdade. Né? Sim. Eu queria saber também a opinião de vocês sobre as redes sociais, né? Vocês usam muito redes sociais, ainda mais hoje num país que a gente está totalmente polarizado, né? Eu queria também a opinião de vocês. O que vocês acham? Os jornalistas têm que se posicionar nas redes sociais? Qual que é a opinião de vocês, particularmente? Vou começar com o Anderson. Então, Edgar, eu geralmente, eu tenho diminuído muito a frequência, já usei bem mais, eu tenho diminuído muito. E costumo falar para as pessoas que se eu não trabalhasse com isso, eu já teria excluído minhas redes sociais, porque é uma tranquilidade imensa que eu tenho quando eu não coloco nada, né? Porque eu não fico olhando se as pessoas interagiram, se estão me perguntando algo. Eu ganho 2, 3 horas do meu dia quando eu não posto nada, na verdade, viu? E quanto a essa questão de posicionar, as minhas últimas experiências profissionais me ensinaram algumas coisas sobre o cuidado que a gente tem que ter, né? Principalmente, eu já trabalhei para partido de esquerda, para partido de centro, para partido de direita. Então, qualquer coisa que eu coloco, eu acabo arrumando problema com alguém com quem eu já trabalhei, né? Você faz sua parte profissional. Então, geralmente eu evito entrar nesses assuntos mais polêmicos relacionados à política por conta disso, né? Porque eu não sei onde vou estar trabalhando amanhã e qualquer opinião que eu coloque hoje pode me prejudicar. Essa que é a verdade, né? Sim. É verdade. Você usa, eu sei que você tem o Instagram lá, né? Eu tinha o Facebook também no passado. Acho que eu passei pela
pelas fases que todo mundo passa, né? Aquela empolgação com rede social, de querer opinar em tudo, né? Você querer dar palpite em tudo, postar tudo. Hoje nem tenho mais, excluí meu Facebook. Eu tenho um Instagram muito pequenininho lá, com pouquíssima gente, onde tem alguns colegas de trabalho, parentes, e eu uso ela mais para fim comercial, mas é um fim comercial para o meu consumo. Então, ali eu sigo bares, restaurantes... Coisa que você tem interesse? Coisa que eu tenho interesse. Poxa, o restaurante tal, tá com o que ele está vendendo hoje lá? Qual que é a promo... Mas assim, eu acho que o Instagram é mais tranquilo, porque pelo menos as pessoas que eu sigo, né, os perfis que eu sigo, nunca vi ninguém postar nada de política, ninguém brigando com isso lá ainda. O dia que começar, eu saio também. E sobre se posicionar, a gente está cansado de ver aí na imprensa gente que perde emprego, gente que é massacrada por causa de um post, né? Um post é quase que um pensamento em voz alta, né? Depois que você falou, meu amigo, já era. Já tiraram o print. Não, é muito rápido. Você falou, desculpa aí, já falou. Então você tem que pensar muito para falar, principalmente quem é figura pública, quem trabalha com informação, como você acabou. O seu exemplo é perfeito. Você pode se prejudicar o seu trabalho por causa disso. E eu não acho que todo mundo tem que ficar se dando sua opinião, não. Ninguém é obrigado a ficar se manifestando, dando opinião, não, sabe? É chato demais. Eu costumo falar isso para as pessoas. Ninguém perguntou sua opinião sobre isso, né? O que você está achando sobre isso? Vai ser, você me liga que eu te falo, mas eu não vou... Então, na época que eu usava o Facebook, eu percebi muito isso. Surgiam especialistas do dia para a noite, de qualquer assunto. Todo mundo é especialista em tudo, né? Muita brigas assim, sem fundamento nenhum, muito nós contra eles, muita gente dando opinião em coisa que não é da área dela, que não interessa, só para eu simplesmente opinar, como se fosse uma conversa de boteco. Guarda isso para o boteco, então, né? Tá complicado, ainda mais hoje em dia, e aproximando as eleições aí do ano que vem, né, vai ficar pior, talvez, né? A imagem que eu tenho é que ano que vem vai ser cenário de guerra, né? Pelo jeito que as coisas estão caminhando, vai ser bem complicado, principalmente para jornalista que vai fazer a cobertura, porque a gente tem extremismo dos dois lados, né? Que estão chegando aí. É o clima de torcida organizada, né? Então, vai ser complicado ano que vem. E uma coisa que eu vi que você até tocou no assunto com o Marcão, o DS já fez até um evento sobre isso, né? Fake news, que virou uma desgraça. Isso aí tá complicado. A gente já fazia checagem antes de publicar, agora tá pior, porque você fazia uma checagem antes de publicar, só que agora as mentiras são publicadas, os fake news são publicados, você tem que desmentir o que tá, né? Então, isso é um fenômeno muito curioso, porque o jornalista está correndo atrás de uma notícia que já foi publicada. Quer dizer, aquilo nem é notícia. Aquele esparrame, igual um rastilho de pólvora, né? Que manda para um grupo manda para outro grupo, e assim, em minutos, tem milhares ou milhões de pessoas dividindo aquilo, compartilhando aquilo, como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí pessoas muito simples, às vezes, que não tem essa preocupação de, será que isso é verdade, será que não é? Compartilham ou absorvem aquela informação como verdadeira. E aí olha o trabalho que a imprensa tem de ir lá e falar, olha, isso não é verdade, não é, isso não foi assim que aconteceu. E o que eu acho mais engraçado... E tem gente que não acredita na imprensa. Não, então, você falando nisso, que os dois lados hoje, tanto esquerda como direita, eles tentam tirar o crédito da imprensa, né? A todo momento. Então, a imprensa não pode falar mal de tal que é mentirosa. Se fala do outro, também é. Então, tá muito complicado ser jornalista hoje, né? Eu vejo esses ataques à Globo aí, eu acho completamente um absurdo. Gente que fica xingando, Globo é isso, Globo é aquilo. É mais fácil, troca de canal, não assiste, né? Já que você não concorda com as ideias. Eu me lembro quando o Ricardo Boechat era vivo, né? Ele era âncora de um programa da Band News de manhã, na rádio Band News FM. E eu me lembro que ele no final do programa dele, né, do horário dele, ele sempre falava de algumas mensagens que chegavam para ele, né? A mesma informação, tinha gente que chamava ele de comunista, tinha gente que chamava ele de bolsominion, por exemplo, né? A mesma informação. Então, o que chega no ouvido do sujeito lá, você não tem controle. Como o sujeito interpreta aquilo,
Você não tem controle como o cara vai interpretar aquilo. Verdade. E imagino para vocês, né, que Não, estão é hoje fácil na linha não. de frente da redação, tem que ficar desmentindo as coisas. Fala, pessoal, não é agora- bem assim. Muito mais, né? Agora E aí? tem essas agências, né? De aos fatos, né? O Aham. pessoal que faz checagem, né? Aham. De fact-checking, Aham. né? A checagem de notícias, né? Então, teve que criar essas agências porque não... Mas mesmo, muito grande. mesmo assim, o alcance dessas agências ainda muito não é tão pequeno, grande quanto o estrago São que o pessoal loucas. que esparramou faz. Não, e às vezes, outro dia eu tava vendo, muito engraçado, a Folha foi atrás de um fato e viu que era mentiroso, né? E colocou lá. E o pessoal entra nos comentários pra ver, eu acho muito engraçado. É mentira da Folha! A pessoa não acredita ainda, né? Ainda quer ter razão, né? É muito triste. Com base no que, né? Com base no que você tá falando Com isso. base na opinião Na dele. opinião dela, É. você nem pediu, né? Não pediu a opinião dela. É muito triste o momento que a gente tá vivendo, viu? Não, ler comentário de notícia na internet é a coisa mais engraçada que tem. A coisa mais Você perde um tempo legal. a coisa mais engraçada que tem, rapaz. Gente, estamos caminhando pro final da nossa entrevista, mas assim, rapidamente, queria só que vocês falassem como que foi o momento aí de pandemia, como que vocês passaram aí desde o ano passado para cá, vocês ficaram em home, voltaram presencial agora, como foi para vocês aí essa pandemia? Eu trabalhei esse período todo, né? Eu estava na prefeitura de Poá, fiquei até dezembro do ano passado e praticamente eu peguei o período todo do início, né? Porque a gente precisava fazer muito material de esclarecimento para a população a respeito das questões relacionadas ao Covid, né? Então, locais onde estava tendo atendimento, locais onde estava tendo limpeza, onde que as pessoas poderiam ir em caso de suspeita de Covid. E foi um período muito tumultuado também, porque teve o período eleitoral no meio, né? E durante o período eleitoral, a prefeitura, principalmente a parte da comunicação, ela claramente é totalmente travada, porque a gente precisa tirar os canais de comunicação do ar por conta do período eleitoral para que o prefeito atual não seja beneficiado com isso, né? Uhum. E aí como que você comunica a população sem seus canais oficiais, né? Aí você tem que se virar nos 30 e inventar estratégias aí mirabolantes. Mas foi um período bem complicado, mas em momento algum eu trabalhei em home, sempre em loco. Para você, Franco, o aluguel lá de contêineres prejudica de alguma forma lá? Eu percebi que meu movimento foi o mesmo. Como eu trabalho praticamente sozinho, trabalho isolado, eu não precisei ficar em home. Eu mantive praticamente a mesma rotina. Eu só tomava cuidado com os lugares que eu ia por causa dos meus pais, né? Uhum. Meu pai, inclusive, faleceu durante o período de epidemia, da pandemia. Então, eles eram os dois idosos, né? Eu tomava muito cuidado quando eu tinha que ir no mercado, levar alguma coisa para eles. Eu não ficava na rua, eu ia no mercado, deixava com alguém para entregar para eles. Eu não ficava... Se eu ia para a casa deles, eu ia na minha casa primeiro, tomava um banho, trocava de roupa, tentando preservá-los ao máximo, né? Mas isso sim foi uma rotina. Eu tive que mudar um pouquinho esse hábito. E é claro, saindo de casa o mínimo possível, né? Supermercado. Depois que fica velho, também é mais fácil, né? Sai de casa para o supermercado, só olha lá, né? Não tem tanto atrativo na rua mais. Mas eu percebi que no meu segmento nada parou. As indústrias continuaram trabalhando, as obras continuaram trabalhando, esse pessoal não parou, não. Verdade. Eu me lembro até que no final de 2020, eu fui dentro de uma empresa multinacional aqui prestar um serviço de um cliente que estava com equipamento nosso lá. E os caras, obra de ampliação, gente trabalhando, gente pra caramba. Assim, esse universo eu não vi mudança. Tá certo. Bom, você já se vacinou, né? Já tomei vacina. Você é mais novo, né? Vai vacinar. Eu sou jovem, né, Edgar? Você vai tomar vacina. Muito engraçado, eu comecei aqui no DS com 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17 e comecei aqui com 18, né? Aí quando Você falou que tinha 20, hein, quando você entrou aqui. Não, é gato, né? Era gato. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho aproximadamente 20 anos de carreira, muita gente não acredita, né? Fala, não, mentira. Como você tem já 20 com 14, né? Mas eu vou vacinar essa semana agora, né? Então falei que é o público da TV Globinho, né? Que vai se vacinar essa semana. Então estou só aguardando eu liberar aí para eu ir.
Tá certo. Bom, eu queria agradecer vocês, obrigado mesmo pelo esse bate-papo aí, bastante enriquecedor. E a gente, para encerrar, o Frank, você pode deixar a mensagem final, se quiser deixar os seus contatos da sua empresa, pode, tô até com um cartão aqui, se quiser deixar o contato, como que a gente te acha aí. Eu quero agradecer de novo, né, pelo convite, agradecer a participação aqui. Só vou lembrar um fato aqui que o Anderson comentou de esporte, né? Que foi a minha praia há muito tempo, esporte. Você falou do Rodrigão, né? Que era o jogador de seleção que estava aqui. Eu cobri a peneira do Rodrigão aqui em Suzano. Quando o Rodrigão veio lá do sul, se eu não me engano, fez uma peneira aqui e passou para jogar aqui. Ele era juvenil ainda, então ficando velho, né? Eu não sabia, o Rodrigão já aposentou, né? E eu cobri a peneira dele. Quer deixar seus contatos aí? A minha empresa chama-se AF7 Container. Trabalho com container para obras de todos os tamanhos, várias configurações. Quem tiver interesse, só entrar na internet aí, é af7.com.br. Tá certo. Também quero agradecer, Edgar, o Frank lembrando agora, do Rodrigão, também tem uma história engraçada, né? Que eu acho que foi a única vez que o Ecos chegou na semifinal da Copa São Paulo. Não lembro o ano agora. E foi uma cobertura que a gente fez e eu não fui nos primeiros jogos. E o único jogo que eu fui foi o da semifinal, né? Pra fazer a cobertura lá. E a gente foi no ônibus do time e tal. E o Ecos perdeu, né? No finalzinho do jogo, o pessoal me culpa até hoje. Fala que eu... O pé frio, né? Como eu não fui nos outros, eu fui nesse, o Ecos perdeu, a culpa foi minha, né? Então, queria só agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, agradecer o Diário de Suzano pela oportunidade que me deu aqui na casa, né? Aqui que eu comecei meus trabalhos, praticamente 10 anos que eu vivi aqui, né, nessa empresa, e sou muito grato por isso. Se hoje eu tenho uma carreira aí profissional em andamento, com certeza foi graças ao DS, a tudo que eu aprendi aqui, a tudo que eu desenvolvi aqui. E toda vez que eu falo para as pessoas que eu trabalhei no Diário de Suzano, as referências que eu tenho têm sempre as melhores e sempre abrem muitas portas para mim. Então, sou muito grato à empresa e agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Tá certo. Obrigado, então, a vocês mais uma vez. Obrigado, Edgar. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Até o próximo vídeo.